Fala, desenvolvedores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos do básico ao avançado. E na nossa aula de hoje, nós desenvolveremos o nosso primeiro app aqui no React Native. Nós vamos iniciar o processo de desenvolvimento de um aplicativo para realizar cálculo de IMC. E para que não fique muito longa essa aula, eu devo picá-la em 2 ou 3 vídeos, beleza? Então, rapaziada, bora pro vídeo! Nós vamos inicializar criando um novo projeto, então vou fazer o processo desde o zero, beleza? Então vou começar abrindo aqui o nosso prompt de comandos, lembrando que se você não viu as aulas anteriores ainda, onde eu ensino todo esse passo a passo, ensino a estrutura geral aqui dos arquivos do React Native, ensino a estrutura geral também dos diretórios, eu vou deixar disponível aqui nos cards e também uma playlist aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? Nós já tínhamos criado uma pasta para que nós pudéssemos trabalhar com todos os nossos projetos dentro dela. Então vou começar a navegação localizando, ela está aqui no desktop. Ela se chama React Curso. Então nós vamos acessá-la e eu vou começar criando um projeto aqui dentro da pasta React Curso. Esse nosso aplicativo é um aplicativo para executar o cálculo de um índice de massa corpórea, de um IMC. Então nós vamos colocar um nome para esse projeto bem sugestivo, vamos colocar IMC. Então nós vamos começar a trabalhar com o Expo, então vamos colocar aqui Expo Init. Ele vai perguntar qual o nome do projeto que nós queremos, eu vou colocar aqui IMC, vou colocar minúsculo IMC. Nós vamos selecionar um projeto em branco, então basta dar Enter. Ele começa a instalar algumas dependências do JavaScript e começa a criar o nosso projeto. Demora um minutinho aí para criar, eu vou deixar pausado e quando finalizar a gente retorna, ok? Beleza, o nosso projeto foi criado. Agora nós vamos acessar a pasta do projeto, então deixa eu só confirmar o nome, né? O nome dela é IMC, então nós vamos colocar cd IMC e vamos inicializar esse projeto. Por que que eu já vou inicializar? Para ir acompanhando todo o processo de desenvolvimento dele lá no emulador. Então, o comandinho para você inicializar é expo start. Ele vai carregar lá no nosso navegador. E aqui está. Eu vou inicializá-lo, pessoal, aqui pelo QR Code no meu aparelho para ficar mais fácil, beleza? Então, vou começar abrindo aqui ao nosso emulador. Vou abrir aqui Expo Go. E vamos escanear aqui o QR Code, beleza? Se você viu lá nos projetos que nós fizemos anteriormente, ele vai trazer apenas uma mensagem de boas-vindas. Pelo tempo que ele está demorando para carregar aqui já era previsível. Ele ia dar essa telinha que não está respondendo o nosso emulador. Se acontecer isso na sua casa, muito provavelmente isso está relacionado ou ao firewall ou ao antivírus. Eu vou desativar aqui o meu antivírus por um tempinho, por exemplo, 1 hora, ok? E se nós fizermos se nós fizermos a atualização dele, ele já vai carregar o projeto certinho aqui, beleza? Aqui já temos aqui a telinha de splash. Já começou a fazer aqui a inicialização do JavaScript. E aqui está o nosso projeto com a mensagenzinha de boas-vindas, né, de inicialização do nosso projeto. Para iniciar, pessoal, nós vamos localizar aqui a pasta do nosso projeto aqui dentro do Visual Studio Code. Então, vou entrar aqui em File, Open Folder, para que ele abra a pasta completa do nosso projeto. Vamos localizar a área de trabalho, React Curso, IMC e clicamos em selecionar pasta, aliás, e aqui está a pasta com todos os arquivos disponíveis. Nós vamos trabalhar inicialmente aqui apenas no app.js. Futuramente nós vamos começar a trabalhar explorando mais diretórios, criando diretórios e arquivos diferentes, ok?
Então, vamos lá. Vou começar aqui, pessoal, só retirando essa mensagem. É muito interessante que toda vez que você faça pelo menos uma alteração, você salve o projeto. Eu costumo pressionar as teclas de atalho Ctrl S, ou você pode vir aqui em File, Save, tem, né, indicando aqui a tecla de atalho Ctrl S, e aí você vai lá no seu emulador e dá uma olhadinha. Aqui está, como nós tiramos o texto, ele está em branco, ok? Então vamos lá para trabalhar aqui no nosso código-fonte, beleza? Nós vamos iniciar, pessoal, trabalhando com um componente que nós não trabalhamos ainda nas aulas anteriores, que é o componente Text Input, ou seja, é um campo para que você informe textos a ele, beleza? Essa tag de texto aqui, por enquanto eu vou deixá-la aqui, porque depois eu vou utilizar ela, ok? Então, é interessante que você nunca se esqueça de fazer a chamada do componente aqui. Se você estiver utilizando o Visual Studio Code, é só você colocar aqui dentro de uma tag Text Input, que ele já vai fazer a instância do componente aqui. De repente, você está utilizando um outro editor de texto que pode ser que ele não faça essa instância. Então, eu vou colocar manualmente para facilitar aqui para a gente, ok? Então, vou colocar aqui Text Input, beleza? E aí ele já fica disponível aqui para o nosso projeto. Então, nós vamos começar a inserir os Text Inputs aqui, os campos de texto, para nós começarmos a trabalhar. Então, vamos colocar aqui Text Input. Se eu colocar só aqui Text Input e fechar aqui a minha tag e salvar, à primeira vista, se nós formos lá no nosso emulador, aparentemente não tem nada. Deixa eu colocar até só uma tag aqui, chamada teste. Vou colocar uma em cima e uma embaixo. Nota que temos teste aqui, e aqui no meio nós temos um campo para digitar texto, mas ele está sem formatação, ele fica estranho, a pessoa não consegue localizar se você não criar um estilo, uma formatação para ele, ok? Então, vou voltar aqui, tirar essa tag de texto, por enquanto vou tirar apenas esse texto também. E aqui eu vou criar, pessoal, uma formatação básica para ele, ok? Então, como que nós vamos criar a formatação? Nós vamos até aqui a nossa folha de estilo e eu vou criar uma formatação chamada Form, por exemplo, de uma sugestão para o preenchimento de um formulário, ok? Então, nós vamos colocar aqui, coloquei, né? Não sei se você viu, mas eu coloquei uma vírgula separando aqui o estilo container, e nós colocamos aqui form, dois pontos, abro e fecho chaves, e já vou pressionar Enter para nós começarmos a inserir aqui os nossos estilos, a nossa formatação para o campo Text Input, beleza? Então vamos lá, pessoal. Se você pressionar as teclas Ctrl/espaço, ele já traz a lista com todos os estilos disponíveis para que você possa trabalhar aqui. É bem legal você explorar um maior número, quando você está aprendendo, de estilos para você ir conhecendo a funcionalidade, o papel de cada um deles, beleza? Aqui eu vou colocar algumas formatações básicas. Então, vou colocar aqui height, que seria referente ao comprimento dele. Então, nós vamos colocar aqui 40, tá? Que corresponde a pixel. Vou colocar a vírgula, né? Nós colocamos o comprimento, vou colocar a largura. Então, colocar aqui width, dois pontos. A largura eu vou colocar 220. Vou colocar a vírgula. Só uma coisinha aqui antes, pessoal. Se eu salvar e for até lá no nosso programinha, nota que por enquanto não está aparecendo nada, né? Por que que ele não está aparecendo nada? Só o campo aqui sem formatação. Porque nós não fizemos a chamada do estilo inline aqui para dentro da linha do Text Input. Caso você queira ir acompanhando esse estilo conforme você vai fazendo, então você precisa fazer a chamada aqui dentro. Para isso, você vai colocar style
igual, abre e fecha chaves, e aí você vai colocar styles, ponto, o nome do seu estilo que você está criando. O nosso estilo se chama Form, né? Se você salvar e for dar uma olhadinha nele lá, nota que por enquanto ele não mudou muita coisa, mesmo porque ele só definiu um comprimento e uma largura aqui para ele, 220, ele vai estar aproximadamente aqui, daqui a aqui, ok? Então, vamos iniciar aqui colocando uma borda em volta aqui do nosso campo de texto para ficar melhor para a gente visualizar. Para isso, nós vamos utilizar a função border width, que é uma largura da borda. Nós vamos colocar aqui 1, beleza? Para ficar uma borda bem estreitinha. E também eu vou colocar aqui border color, tá? Para que a gente possa colocar uma cor nessa borda. Você pode colocar uma cor no padrão RGB, depois a gente explora um pouco mais sobre esses estilos. Agora eu vou colocar aqui pelo nome de referência da cor, vou colocar, por exemplo, green. E vou colocar aqui a vírgula e vamos lá dar uma olhada como está o nosso app. Aqui está agora bem melhor de se visualizar, né? Com uma demarcação legal, nós clicamos, ele já abre o tecladinho e dá para a gente fazer aqui o nosso trabalho, beleza? Então vamos complementar um pouquinho mais esses estilos e terminar aqui os nossos campos de texto, ok? Então só para melhorar, eu vou colocar uma margem para ele, então nós vamos colocar aqui margem 10 e vamos também definir aqui um padding. O padding ele define um limite aqui dentro do campo de texto, enquanto a margem ele define a limitação fora do campo. Então depois a gente até mexe nele para que vocês tenham uma dimensão da diferença também da margem e do padding, ok? O padding aqui eu também vou colocar 10. Eu acho que já está legal, já está bom, já dá para a gente poder trabalhar e continuar aqui a incrementar um pouco mais os nossos text inputs, ok? Então nós vamos colocar aqui logo à frente um placeholder. Esse placeholder, pessoal, é como se fosse um hint, né? O chamado hint em algumas outras linguagens de programação, que ele demarca o texto. Então é como se ele desse uma identificação daquele campo a que ele pertence. Então ele vai aparecer escrito, quando a gente clica, ele some. Eu vou colocar aqui só para a gente conhecer, por exemplo, placeholder. Vamos colocar aqui nome. Eu vou salvar e vamos lá dar uma olhadinha no nosso emulador. Aqui está o nosso campo bonitinho, já delimitado, né, com uma margem bonitinha, verde, né? Se nós colocarmos, por exemplo, 320, olha lá como ele ficou bem grandão agora. Aí fica muito do gosto de cada pessoa. Por exemplo, no comprimento nós temos 40, se nós colocarmos 70, nota que ele fica bem mais largo. Caso você queira, né, trabalhar com um comprimento desses, um pouco maior, né, os campos maiores, você vai ter que mexer na fonte. Então dá para você colocar, por exemplo, uma font size, né, que é o tamanho da fonte, e aí você coloca, por exemplo, 25. Vamos lá dar uma olhada. Olha lá, com a fonte 25 ficou bem grandão, tá vendo? Então dá para você trabalhar da forma que você quiser. Essa acho que é uma das grandes sacadas, né, da folha de estilo, é te dar essa liberdade para você construir aquilo que você bem entender. Então, na sequência, pessoal, para que não fique muito comprida, eu acho que a aula já está meio extensa, eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, vou colar mais 2 vezes aqui abaixo, e nós vamos colocar aqui no placeholder o peso, e também nesse próximo a altura, ok? Vou salvar, vamos lá dar uma olhadinha. Olha lá, o peso e a altura também está disponível. Mas aqui, pessoal, nota que ele está abrindo para o peso e para a altura um teclado padrão, né? Um teclado textual. Eu vou restringir, então, os teclados aqui para o peso e para a altura, pedindo para que ele tenha um tipo de teclado quando abra, né? Quando for solicitado esses dois campos,
como sendo aqui um tipo numérico. Para isso, pessoal, basta vocês colocarem aqui keyboard type, tá vendo? Keyboard type igual, é só colocar aqui numeric, beleza? Vou colocar aqui no próximo, keyboard type numeric também. Opa, pulei dentro da aspa errada. Tá vendo? A pressa é inimiga da perfeição, gente. Vou salvar, vamos lá dar uma olhadinha. Aqui nós temos um teclado textual, aqui nós temos um teclado numérico e esse também um teclado numérico. Então dá para a gente colocar aqui bem legal, né? Dá para a gente fazer uma formatação bem bonita. Noto que nosso app já está, né, quase 80% pronto. Só para finalizar aqui, eu vou colocar aqui um text content type, que é a mesma coisa desse keyboard type, pessoal, só que ele vai definir aqui um teclado especial para iniciar com a digitação de um nome, que seria esse campo que nós estamos colocando. Então ele já vai sugerir a primeira letra maiúscula, né? Então vamos colocar aqui igual a name, ok? Então aqui está, pessoal. Deixa eu tirar o conteúdo. Olha lá. Ele já traz a primeira letra maiúscula, tá vendo? E as próximas minúsculas. Então, por exemplo, vou colocar o meu peso, 82, a minha altura, 1,80. E agora é só a gente colocar o botão aqui e na aula que vem eu vou explicar como nós fazemos esse cálculo aqui para não ficar muito extenso. O botão, pessoal, eu não vou utilizar agora o button, aquele botão, aquele componente que nós utilizamos na aula passada. Eu vou colocar diretamente aqui dentro das tags text. Então, vou colocar aqui, por exemplo, calcular IMC, e nós vamos criar um estilo bem rapidinho aqui para esse texto, pessoal, para que ele fique com uma aparência de botão. Na aula que vem, vocês vão entender o porquê que eu fiz isso, beleza? Então, eu venho aqui onde nós temos form, nós fechamos aqui, né, o nosso estilo form, então coloco a vírgula para abrir um novo estilo e vou colocar aqui, por exemplo, BT, ok? Que significa botão. Se você quiser colocar botão sem acento também, não tem problema algum. Então, nós vamos colocar aqui um botão. É interessante que esse botão tem o mesmo parâmetro, a mesma largura aqui que tenha os nossos campos de texto. Eu vou voltar ele para 220, certo? Eu vou tirar, acho que esse font size, eu vou deixar 15, tá? Vou mudar ele aqui para 15 e vou deixar aqui a altura 40. Para ir até um pouco mais rápido, pessoal, eu vou copiar e colar, tá? Para o botão, tanto o comprimento quanto a largura. Eu vou colocar aqui também font size 15. Nós vamos colocar aqui, para ele destacar bem aqui, né, pessoal, esse texto. Então, deixa eu até salvar, tá vendo? Para ele entrar em destaque, ter uma aparência de botão, então eu vou colocar para ele aqui um background, certo? Uma cor de fundo, background color. Vou colocar, como a gente já está usando um verde aqui, então vamos usar aqui também green, ok? Vou utilizar aqui, para que ele dê o destaque, né? Ele vai ficar um fundo verde com essa cor preta, eu vou colocar uma cor em destaque e colocar branco. Então, nós colocaremos para ele color, e aí você pode colocar white. Vou colocar também uma margem, certo? Margem top. Essa eu não vou deixar só a margem, e depois eu mostro para vocês por quê. Ele vai dar uma margem do topo, ou seja, nessa parte superior ele vai dar 35, ok? 35 pixels de distância. E eu acho que é isso aqui. Se tiver mais alguma coisa, a gente coloca depois de olhar o estilo como que está. Então, como nós colocamos o estilo? Gente, é igual nós colocamos anteriormente, igualzinho das tags anteriores. Você vai colocar aqui style, igual, abre e fecha chaves, e vai colocar aqui
styles, ponto, o nome do seu style, que nós colocamos no caso, botão, né? Sem acento. Então ficou botal aqui, né? Então vamos salvar e dar uma olhadinha. Olha lá, pessoal. Tá vendo que ele deu, como ele já tem uma margem geral aqui, né, de 40 pixels entre um e outro, e aqui mais 35 ao topo, nota que ele jogou aqui para baixo. Ele só ficou um pouquinho esquisito porque ele ficou o texto coladinho aqui. Então nós vamos colocar esse texto alinhado ao centro e nós vamos alinhar também aqui na parte superior ao centro. Então nós deixaremos o texto centralizado a essa caixa que nós criamos aqui. Para isso é só voltar aqui no estilo botão e colocar, por exemplo, pessoal, elegant item, para ele alinhar aqui o item. Você vai colocar center e na sequência nós colocaremos aqui o text elegant, ou seja, o alinhamento do texto. Também colocaremos center. Então nós colocamos o alinhamento do texto centralizado e vamos colocar aqui o padding, ok? Vou colocar aqui padding e colocar, por exemplo, 8 pixels. Vou salvar e aqui está, pessoal, bem organizadinho, bem bonitinho o nosso botão. Ó, eu tinha até falado para vocês sobre, por exemplo, o padding, a margem. Quer ver se eu tirar esse padding aqui, ó, ou colocar mais, por exemplo, colocar 10, nota que ele recuou um pouquinho mais para baixo, vamos colocar 15, olha lá, já está até sumindo dentro da caixa que foi delimitada, que foi de 40, tá vendo? Então vamos colocar 8 aqui de novo. Então aqui é interessante que você mexa um pouco, altere um pouco essas propriedades, para você ver como que funciona, para você realmente sentir esse funcionamento. Então aqui, pessoal, já está pronto, né? A nossa tela de cálculo já está pronta, os campos estão todos formatados e na próxima aula eu vou trazer a programação para que nós possamos realizar esse cálculo. Eu só vou colocar uma alteração pequena aqui para a gente fazer uma borda, para ficar uma borda arredondada aqui, que é bem simplesinho também, pessoal. Nós vamos colocar aqui border radius, tá vendo? Eu vou colocar aqui um teste, sei lá, vou colocar 20. Olha aqui, ó, ficou bem arredondado. Se você quiser menos, pode colocar 10. Tá vendo que ele ficou um retângulo com as bordas arredondadas, enfim. Você pode colocar aqui da forma que você achar mais conveniente e de acordo com aquele layout que você pensou, que você projetou. Eu vou deixar 20, que eu achei bem bonitinho, ele com essas bordas bem arredondadas. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, o conteúdo foi esse, foi para que você aprenda a criar aqui os campos de texto, formate esses campos de texto e já comece a trabalhar legal aqui com as folhas de estilo. Se você gostou dessa aula, eu peço para que você deixe o seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, não tem problema. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Em caso de dúvidas, você pode me chamar lá no meu Instagram, ou então você pode comentar logo abaixo aqui do nosso vídeo. A todos que assistiram a essa aula, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.